Canal Pretos FC no YouTube para falar do Fluminense, que está eliminado da Copa Sul-Americana, empatou com o Lanús no jogo de volta no Maracanã, com mais de 35 mil pessoas, e foi eliminado. Saiu ganhando no primeiro tempo, precisava fazer 2-0 para não levar para os pênaltis, mas 1-0 levaria a decisão da vaga para os pênaltis. Jogo de ida, o Lanús venceu por 1-0. O Fluminense fez 1-0 no primeiro tempo, mas na segunda etapa, o Lanús, com uma alteração só, e com mudanças muito ruins do técnico Renato Portaluppi, o Lanús chegou ao empate e foi mais perigoso do que o Fluminense para decidir a classificação. Então, no agregado, 2-1 Lanús, e o Lanús passa para a semifinal. O Fluminense fica no meio do caminho. Na Rádio Bandeirantes, entrevistei com exclusividade Celso Barros, o homem forte do futebol do Fluminense na década passada, com o apoio da Unimed na ocasião. Ele detonou o atual presidente Mário Bittencourt e a possibilidade do Fluminense virar SAF com uma proposta que está em andamento. Vamos ouvir. Com essa SAF apresentada de forma nenhuma. Mas, na realidade, a revista Exame, em junho desse ano, mostrou que as SAFs tiveram um prejuízo de mais de 1 bilhão. Então, colocando em xeque esse modelo de gestão. Na realidade, apenas o Cuiabá teve resultado. E quando você olha na prática também para o desempenho dos clubes, você vê a SAF do Vasco foi um fracasso, né? O Botafogo foi um sucesso no primeiro ano, ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, mas hoje se sabe claramente das dificuldades que a Eagle e o John Textor estão vivendo em relação ao Botafogo. O Atlético Mineiro, a mesma coisa, com a família Manning. Foi talvez um dos maiores prejuízos de SAF. O Cruzeiro estava com o Ronaldo Fenômeno, que saiu da Série B, foi para A, está fazendo uma bela campanha, mas teve a felicidade de encontrar aquilo que se chamava antigamente, né, de um mecenas, que é o Pedrinho, dono de uma rede de supermercados forte, que aportou ali. Então, eu acho que esse modelo tem que ser muito bem pensado, e no caso do Fluminense, a proposta é ridícula. O Fluminense, por 500 milhões, 250, mais uma parcela de 250, e uma notícia que ia investir 6 bilhões e 900. Nós temos eleições no Fluminense agora em novembro, e é típico de estelionato eleitoral isso, porque na realidade não tem dinheiro nenhum novo de 6 bilhões e 900. Isso seria conseguido com as receitas do próprio clube. E você vê que, eu sempre disse ao presidente, que está lá hoje, que desde o meu tempo que era importante ganhar títulos, porque os títulos vão aumentando cada vez mais as receitas, as premiações hoje são totalmente diferentes da minha época, como Copa do Brasil, Libertadores e agora esse Mundial, que foi jogado dessa forma pela primeira vez. O Fluminense teve receitas assim, extremamente importantes. Tem dívida, mas eu acho que isso tem que ser redefinido, toda essa dívida, com calma, com transparência, tirando gastos absurdos que se tem às vezes no clube, inclusive de trazer jogadores, que às vezes o Fluminense tem isso. O Fluminense traz jogadores às vezes que pouco jogam, outros que nem jogam. E olha o custo disso. Então, na realidade, eu acho que o modelo Fluminense é um modelo assim, desculpe, imoral, de proposta de SAF. E tendo, inclusive, o homem que vai vender a SAF, que é o presidente do clube, como um CEO da SAF, que é um alto diretor, com uma remuneração extraordinária, né, na realidade, e o contrato fica ali 5 anos. Se mandar ele embora, tem que pagar tudo. Na nossa proposta de futebol, de organização do futebol, eu tenho grandes relacionamentos com grandes nomes do futebol brasileiro, a futebol será totalmente profissionalizado. Nós vamos ter um CEO que conheça futebol, não um dirigente. Se eleito, eu vou ser o presidente. Claro que eu vou participar das decisões. Mas, na realidade, o CEO vai ser um CEO profissional. E não, como colocado nisso, o Mário Bittencourt, que, na realidade, fez contratações desastrosas, muito embora tenhamos conseguido o título da Libertadores, na época do patrocínio fomos vice, que foi uma grande conquista, mas a gente sabe também todos esses desdobramentos. Então, eu acho que, da forma como está colocada a SAF para o Fluminense, essa daí é totalmente inviável.
O Celso Barros, o senhor falou em imoral. Quanto que o Mário Bittencourt ele vai receber mensalmente se ele for o CEO da SAF? A informação, eu não posso garantir isso, mas o que circulou seria R$250 mil durante 5 anos, eu não sei se são reajustáveis, e se com 2 meses não deu certo, manda ele embora, tem que pagar todo o contrato. Inclusive, o diretor do fundo, que foi criado há pouco tempo, 1 ano, não sei, praticamente no dia que ele fez uma assembleia para o BTG, falando toda hora BTG que ia investir no Fluminense, ia fazer a SAF, o André Esteves é tricolor, na realidade foi feita uma assembleia, quando ele deu a informação, que não tinha nada. E essa assembleia foi feita, eu nunca vi isso no mercado, o CEO dessa tal Eliseu Esportes, falando nas redes, elogiando o Mário Bittencourt. Quer dizer, o Mário Bittencourt veio, que é preço de banana, o cara diz que o Mário vai ser o manda-chuva do futebol na SAF, ainda vem fazer propaganda do presidente. Pelo amor de Deus, meu amigo. Isso é algo assim completamente absurdo, na minha opinião. Eu vi... Inclusive agora, isso só acontecerá se eleger o candidato dele, né? Que é uma pessoa desconhecida no Fluminense, e não o Mário. O Mário tem conhecimento, é evidente. Se ele conseguir eleger, aí, meu amigo, vai passar qualquer coisa. Mas conosco, de jeito nenhum. Estaremos abertos a ouvir propostas de SAF sérias, em que nós possamos fazer a discussão do ponto de vista econômico, financeiro, e ampliar o debate. Porque essa situação da SAF, ela será resolvida pelo presidente, diretoria, aí vai para o conselho, aí faz uma assembleia em que votam 3 mil pessoas. O Fluminense tem 2 milhões de torcedores, ou mais, não sei. Nós não vamos conseguir nunca ouvir os 2 milhões, mas nós temos tranquilamente condição de ampliar esse debate para saber se os sócios do Fluminense desejam ou não a SAF. A realidade nesse momento aqui é que a grande maioria dos tricolores está perplexa e é contrária a esse projeto apresentado pelo presidente, como o cabo eleitoral do seu candidato, que é completamente desconhecido pelos tricolores. Esse Celso Barros, que já foi o homem forte do Fluminense e que é candidato à presidência do Fluminense na eleição do final do ano. O candidato do atual presidente Mário Bittencourt é Matheus Montenegro. É isso, o Fluminense tem proposta de virar SAF, mas Celso Barros deixou bem clara a sua posição em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Canal Prédio CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Deem like, por favor. Um grande abraço e até a próxima.